Bom dia, sexto ano. Estamos dando início a mais uma semana de aulas. Hoje nós estaremos aí trabalhando com a nossa apostila. Nossa aula já está sendo gravada. Nós estaremos aí realizando os exercícios da apostila, páginas 12 a 14. Preparem todo o material de vocês, né, para que nós possamos aí, então, começarmos os nossos exercícios. Nós estamos vendo aí concordância verbal. E essa concordância verbal, nós estamos trabalhando com conceitos relacionados a sujeito composto. Então, nós já vimos aí as expressões numéricas, expressões partitivas, quando esse sujeito composto tem, além dessas expressões, ele também vem acompanhado de palavras especificadoras, e como que essa concordância pode ocorrer quando isso acontece dentro do sujeito. Então, lá na página 12, nós vamos dar continuidade exatamente a esse conceito que nós já vimos lá no caderno de atividades. E nós vamos trabalhar, então, com isso aqui agora, ó. Um dos e uma das que, como sujeito de oração. Peço que vocês façam o marca-texto aqui, então, ó. Um dos e uma das, ambos são seguidos por esse que. Então, vocês podem passar o marca-texto até o que, por favor. Reparem que tem uma barra aqui, porque está separando aqui o masculino do feminino. Reparem que nós estamos falando de um dos que ou uma das que como sujeito de oração. Nós, quando trabalhamos lá os tipos de sujeito, nós aprendemos aí a identificarmos o núcleo desse sujeito simples ou desse sujeito composto. Quando falamos em sujeito simples, nós temos apenas um núcleo. Esse núcleo que é mesmo a parte principal do sujeito. Ele pode estar no singular ou no plural, mas se for apenas um núcleo, é um sujeito simples. Quando falamos em sujeito composto, esse nosso sujeito ele terá, no mínimo, na sua estrutura, dois núcleos. Então, diante desses conceitos de sujeito simples e composto, nós estamos agregando agora, dentro da concordância verbal, outras expressões que vão compor o sujeito dessa oração. E no caso dessas expressões que vão estar ali dentro do sujeito, nós iremos observar aí essa concordância verbal quando essas expressões estiverem acompanhadas de termos, especificadores, que também são considerados como núcleo aí. Então, nós temos aqui, ó, uma carta do leitor, que é um gênero textual também, que nós já abordamos aí na nossa apostila. E eu gostaria que alguém fizesse a leitura para mim. Alguém se habilita? Abrir o microfone e fazer a leitura desse texto aqui, Amazônia em Chamas. Se tiver alguém, pode abrir o microfone. Alguém se voluntaria? Pode ler, Arthur, então, por favor. Pode abrir o microfone. Uma das questões mais impressionantes no Brasil é o desconhecimento da questão da Amazônia e dos conflitos que envolvem a sua população, em especial as comunidades indígenas. A história do Brasil que se ensina em escolas e universidades parece ocultar os conflitos e demandas das populações da região. A questão da Amazônia é uma das mais negligenciadas do Brasil. Muito obrigada, Arthur. Pessoal, olhem só. Olha o título da nossa carta aqui, ó. Amazônia em Chamas. Essa carta aqui, ó, ela é do ano de 2014. Nós estamos em 2020, ou seja, tem 6 anos que essa carta foi publicada. Reparem que se nós formos analisar o contexto dessa carta, ela está totalmente atualizada, porque nós continuamos aí, passando por essa situação da Amazônia, temos aí o que está acontecendo hoje no Pantanal também, sobre essa questão da negligência, dos conflitos que ocorrem nesses locais por causa de posses de terras. Lembrando também, pessoal, que nessas regiões, principalmente lá na Amazônia, nós temos várias tribos indígenas, que estão ali, há anos e anos. Então tem esse confronto aí, por causa de terras. Nós temos aí o fogo consumindo uma boa parte, às vezes, dessa estrutura. Nós estamos vendo aí o Pantanal hoje sofrendo, E temos aí, imagine o Pantanal, que é uma região úmida hoje seca, para vocês verem que o desequilíbrio ambiental, provocado aí pelo ser humano, infelizmente,
está trazendo consequências devastadoras. E muitas coisas, né, ficam aí a desejar. Nós temos aí ó, as comunidades indígenas que estão ali há anos nessa região, e então tem esse conflito grande aí, né, com quem quer ter posse de terra, que quer ali, no caso, desmatar a Amazônia, né, nós temos ali a ilegalidade da madeira, né, quantas árvores ali são derrubadas, quantas coisas ali ao redor, né, eles colocam fogo para produção, enfim. Esse texto, apesar de ter sido, essa carta ter sido produzida em 2014, ela continua aí sendo um tema muito atual, sempre está sendo, né, colocado aí na mídia para que nós possamos aí analisarmos tudo o que está acontecendo e fazermos com que algo melhore, né? Então vamos lá. Reparem aqui que quando o Arthur leu, ele começou falando assim, uma das. Nós estamos falando então de concordância verbal e estamos falando de sujeito. Então, olhem só, prestando bastante atenção aqui no que foi lido, nós vamos aqui, ó, na letra A, vocês vão pensar para mim, ó, qual é o sujeito da forma verbal na primeira oração do texto. Vamos recapitular alguns conceitos aqui. Oração é toda a estrutura que possui verbo ou locução verbal. Por isso que ele pergunta qual é o sujeito da forma verbal na primeira oração do texto. Vocês vão identificá-lo para mim e vão colocar aqui na letra A. A estrutura desse sintagma, que sintagma? Nós já aprendemos aí também a separarmos o sintagma nominal do sintagma verbal, que são aqueles dois blocos. O sintagma nominal é o nosso sujeito e o nosso sintagma verbal é o predicado. Lembrando a vocês que o predicado começa a partir do verbo. Por isso que vocês, quando estudaram o sujeito, os tipos, né, de sujeito, vocês viram que tem o sujeito desinicial ou oculto, ele não está presente, mas nós identificamos pela terminação verbal. Vimos sobre o sujeito indeterminado, que ocorre de duas formas, verbo na terceira pessoa do plural ou na terceira do singular acompanhado de ser, mas o predicado está ali presente. E temos a oração sem sujeito, como verbos que indicam fenômenos da natureza, o fazer indicando o tempo decorrido, o verbo haver no sentido de existir. Isso nós temos lá a oração presente, porque a oração ela tem que ter verbo ou locução verbal. Nem sempre nós vamos encontrar o sujeito ali. Então, quando vocês responderem a letra A, qual é o sujeito dessa forma verbal, ele quer saber a estrutura desse sintagma se assemelha aos casos anteriores. Que casos anteriores? Esse que nós já estamos estudando aí, ó, sobre concordância verbal. E aí você vai explicar a sua resposta. Se você, na letra C, considerando essa semelhança, explique a concordância verbal. Lembrando ó, que nós sinalizamos aqui ó, a estrutura que nós vamos estar aí ó, tendo presente lá dentro do sujeito. É possível outra concordância nesse caso? Se sim, qual? Foi o que eu acabei de falar para vocês. Quando nós vimos lá as expressões que podem compor o sujeito, nós vimos também que em algumas situações, essas expressões elas vêm acompanhadas de palavras especificadoras. Então, essas palavras também vão permitir concordância verbal. Vimos também o posicionamento do sujeito composto, quando ele está antes do verbo, quando ele está depois do verbo. Que tipo de concordância você pode fazer? No caso, antes do verbo, o sujeito composto terá no mínimo dois núcleos. Sujeito composto sem trabalhar as questões de expressões. Nós teremos aí o verbo no plural. Se eu transporto esse sujeito composto para depois do predicado, aí eu posso fazer aquela concordância com o núcleo mais próximo. Se esse núcleo mais próximo estiver no singular, eu tenho a possibilidade de duas concordâncias. No singular com o núcleo mais próximo ou no plural com os dois núcleos, que volta a ser a regra geral. Só que aí tem um detalhe que nós analisamos também. Se o núcleo mais próximo estiver no plural, eu não tenho duas opções, eu teria apenas uma. Então, o posicionamento desse sujeito, ele vai me determinar a concordância que eu irei fazer. Então, vocês vão analisar aí para mim qual é o sujeito dessa forma verbal. Então, presta atenção que as outras perguntas dependem exatamente do que você está colocando na letra A.
Então, volta lá no texto. Olha o que ele diz aqui, ó. Qual é o sujeito da forma verbal na primeira oração do texto? Professora, mas o texto tem tanta coisa. Ah, mas para eu identificar a primeira oração, o que eu vou procurar ali? O primeiro verbo ou a primeira oração verbal que apareceu no texto. A partir desse momento, eu já sei onde está a minha primeira oração. Vou verificar o que tem dentro dela e aí vocês vão identificar para mim qual é o sujeito. Então, a primeira coisa que vocês vão achar para responder aí, ó, essa sequência, porque todas as outras dependem da letra A. Vocês vão procurar aqui para mim qual é o primeiro verbo ou a locução verbal que aparece aí no início, para mostrar, então, exatamente onde está essa primeira oração. Respondam com atenção, deixem aí, né, o material aberto para vocês ficarem consultando o texto, porque vocês vão ter que analisar tudo isso daí para responder essas perguntas. Vou enfatizar, a letra B, a C e a D dependem do que vocês irão colocar na letra A. Então, fiquem atentos aí. Diante disso, enquanto vocês estão elaborando, nós temos aqui, ó, sujeito composto, que nós já sabemos aqui que tem a presença de 2 ou mais núcleos presentes. Inclusive, eu quero que vocês façam uma setinha aqui, por favor, e escrevam para mim. Podem fazer o número 2, faz o sinalzinho de mais e coloca NI. 2 ou mais núcleos, ok? Aí eu vou pedir que uma outra pessoa faça, por favor, a leitura dessa outra carta aqui. Alguém, por favor, se habilita, pode abrir o microfone. E aí vamos ler a segunda carta do leitor aqui. Vai lá, Cauã, então. Sempre Arthur e Cauã são os meus leitores. Pode abrir, então, o microfone. Cauã, por favor. Na página 13. Por indígena. Cumprimentar a equipe da Brasil pelos ótimos da edição especial do Xingu. Todas as informações, os detalhes dos momentos envolvidos e as conclusões de cada texto são de uma profundidade que, mesmo que não esteve em contato com esse mundo, sente como se estivesse lá. Parabéns por nos trazer essas informações. Muito obrigada, Cauã. Ó, reparem que nós estamos falando de cultura indígena. Nós temos aqui, né, a equipe da Científica América Brasil, né, que trouxe artigos aí especial do Xingu. Lembrando que nós estamos falando novamente dos índios e trazendo aqui, ó, uma série de informações que, segundo esse leitor, possibilitou, né, além do conhecimento, justamente pelas informações, né, desses detalhes todos, é que mesmo você que nunca esteve lá, quando você teve acesso, né, a esses artigos, você teve a sensação de que você já esteve lá em algum momento. Então, quer dizer que o texto foi muito bem elaborado a partir do momento que, com certeza, pesquisas foram feitas, essas pessoas, né, tiveram a oportunidade de estarem ali. E aí, realmente, gente, quando um texto ele é bem elaborado, bem escrito, ele realmente faz você viajar na leitura. Por isso que eu falo que a leitura, ela é maravilhosa, ela te transporta para lugares onde você nunca esteve. Mas a partir da leitura você consegue ter essa sensação de estar ali presente. Então, na letra A, é uma pergunta também voltada para a parte de interpretação. Nós estamos aí mais uma vez com a carta do leitor presente, que é o gênero pessoal que está conduzindo esse capítulo da apostila. Vocês vão dizer para mim na letra A com que objetivo esse leitor escreveu a carta. Na letra B, o leitor da carta se refere a uma edição especial. O que isso significa? Vocês têm duas alternativas, e aí vocês vão analisar exatamente o que ele colocou dentro da carta. E na letra C, qual é, segundo o texto, a principal qualidade da edição? Então, aqui são 3 questões de interpretação de texto. Então, vocês têm aí, ó, um exercício diferente um pouquinho do anterior, que o anterior está trabalhando com questões de gramática, e nós vamos ter aqui agora no 29, nas letras A, B e C, questões diretas de interpretação de texto. Eu gostaria que todo mundo prestasse bastante atenção e respondesse exatamente certinho
o que está sendo perguntado aí. E eu vou aqui, enquanto vocês estão analisando o texto, respondendo, eu vou passando a explicação para a próxima aqui. Já em relação à letra D em diante, nós já vamos ter aqui, ó, questões da parte de gramática, que é o que nós estamos vendo aí, sujeito composto. Qual é o sujeito da forma verbal destacada no texto? Mesma coisa que vocês fizeram lá no exercício anterior. Vocês vão achar o primeiro verbo ou a primeira locução e vão dizer para mim qual é o sujeito. Colocando aqui, ó, lembrando que o que vier depois também é o mesmo caso do exercício anterior, depende da sua resposta da letra D. Você vai indicar para mim se tem um núcleo ou tem mais de um desse sujeito que você colocou aqui na letra D. Aí você vai explicar na letra E, né? Aliás, na letra F, baseado no que você colocou na E, se o seu sujeito é simples, composto ou oculto, que vocês já conhecem a diferença entre eles, e aí você vai justificar a sua resposta. Se você disser que é simples, você vai explicar por que composto ou oculto. Na letra G, por isso que eu falo, ó, preste bastante atenção na primeira pergunta. É o mesmo caso do exercício anterior lá. Na G, o sujeito está antes ou depois da forma verbal destacada. Então, vocês vão analisar aí qual é a posição desse sujeito e vão dizer para mim se ele está antes ou depois da forma verbal. Então, prestando bastante atenção. Na letra G, é só colocar antes ou depois na resposta. Professora, mas que verbo é esse? Olha só, para quem ainda não localizou, está bem aqui, ó. É a única palavra que está em negrito nessa caixinha de texto aqui na 29. Então, o nosso verbo é esse aqui, hein? Vamos ficar atentos aí que a dica já foi passada. E lá na página 30, nós temos aí, ó, mais uma informação de textos, ok? Colocados aqui da Ciência Hoje. Eu gostaria que uma outra pessoa, sem ser o Cauã e o Arthur, fizessem, por favor, a leitura desse texto aqui para mim, do exercício número 30. Alguém se habilita? Cadê as meninas? Nenhuma das meninas quer ler? Vamos lá, alguém lendo para mim. Não acredito que não vai ter ninguém. Vamos lá? Alguém se habilita? Meu Deus do céu, vamos ver. Davi, quer ler então? Vamos ver, abre o microfone então, Davi Ferreira. Ok, Daniela, pensei em você agora. Davi, então abre o microfone para mim, por favor. Você lê esse trecho aqui. Não, Davi, não estou te escutando. Eu não estou te escutando, aí não vai sair na gravação. Poxa, que pena, então. Mais alguém se habilita? Sério? Então vamos lá, então. Cauã, vai você então de novo, Cauã, o meu leitor aí. Pode abrir o microfone, Cauã. Não, vai você, depois o Arthur lê a primeira pergunta. Vamos lá. Pode ler, Cauã. As causas da gagueira ainda são desconhecidas. Há um consenso, porém, de que fatores genéticos podem gerar mudanças sutis na estrutura e funções do cérebro de pessoas com histórico familiar do distúrbio. A gagueira é a falta de fluência na fala caracterizada por repetições ou prolongamento frequente de sons, sílabas ou palavras, hesitações, interrupções no fluxo normal e perturbação no padrão de tempo na fala também caracterizam o problema. Muito obrigada, Cauã. Vamos lá. Arthur, leia para mim, por favor, as 3 perguntas do exercício número 30. É o último exercício que nós vamos fazer hoje. Pode abrir seu microfone, Arthur. Qual é o sujeito da última oração do texto, da última oração do fragmento? Indique seus núcleos. O sujeito apontado no item anterior é simples ou composto. Escreva a oração posicionando o sujeito após o verbo. Muito obrigada, Arthur. Pessoal, vocês reparem aí que em todos os exercícios nós tivemos textos como referência, tivemos parte de interpretação e parte gramatical. E
vocês vão pegar agora o marca-texto para mim e passar nessa caixinha de texto no finalzinho da página 14, que diz assim: o sujeito composto também segue a regra geral de concordância verbal. O verbo concorda com o ou os núcleos do sujeito. Então, vamos lá, passando o marca-texto aí, essa caixinha. Nós já sabemos, então, aí que o sujeito composto, né, nós vamos ter que avaliar esse núcleo aí, ou esses núcleos, para que vocês, então, aí façam as concordâncias de maneira correta. Então, todo o exercício está sendo trabalhado esses conceitos aí. Como você faz essa concordância? Quem está ali dentro da estrutura do sujeito composto? Se você tem expressões, se essas expressões estão sendo acompanhadas de algum termo especificador, que aí você também tem aquela possibilidade de concordância de duas formas diferentes. Portanto, eu tenho que analisar o que eu tenho dentro do sujeito, eu tenho que saber se há possibilidade de uma ou mais respostas para essa concordância verbal. E um detalhe, a posição desse sujeito em relação ao verbo também. Tanto que aqui, ó, no último exercício da apostila, na letra C da página 14, reescreva a oração posicionando o sujeito após o verbo. Então, nós vamos ter que fazer a inversão desse sujeito que nós falamos, sujeito posposto. O que é sujeito posposto? Sujeito depois do predicado. Sujeito anteposto, ele está antes do verbo. Posposto, ele está depois. Então, reparem aí, e desde o primeiro exercício, vocês estão trabalhando aí, ó, carta do leitor, que é o gênero textual que nós vimos aí, nessa parte da apostila. Estamos trabalhando com expressões que vão compor o nosso sujeito, questões ligadas à interpretação, ao mesmo tempo também estruturas gramaticais. Todos eles, ó, têm textos antes aí que vocês precisam analisar. Então, por favor, prestem bastante atenção nas perguntas, porque, mais uma vez, a sua primeira resposta vai te ajudar a responder as outras. Eu tenho que prestar bastante atenção aí no que você está colocando na primeira parte para que você não se confunda nas outras, senão depois vocês vão ter problemas aí. E pedindo que, mais uma vez, quem não fez, por favor, destaque essa última informação que aparece aqui no nosso exercício número 30. Porque depois, na próxima página, é matéria para a próxima live de quinta-feira. Ou melhor, desculpa, de quarta-feira. E aí, pessoal, eu gostaria de saber se o primeiro exercício, que está lá na página 12, que foi o texto que o Arthur leu, Amazônia em Chamas, vocês já conseguiram respondê-lo, que tem das letras A a D. Sim? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, o texto que foi lido. Nós fizemos um destaque aqui, ó, dessas expressões. Como sujeito da oração, ele está afirmando que isso daqui faz parte do sujeito. E aí, logo depois, foi perguntado assim: qual é o sujeito da forma verbal na primeira oração do texto? O que eu pedi para vocês fazerem? Acharem para mim o primeiro verbo ou a primeira locução verbal que aparecia no texto. E olha onde está aqui. Eu gostaria que todo mundo marcasse esse E aqui para mim. Pode sublinhar ou circular. Então, prestem atenção. Todas as vezes que fala forma verbal, a primeira coisa é identificar quem é esse verbo, ou essa locução verbal. Professora, como que é a locução verbal mesmo? Locução verbal é composta por dois verbos. O verbo auxiliar e o principal. Sempre nessa ordem, tá? A locução verbal, o primeiro verbo é chamado de auxiliar e o segundo verbo é o principal. Então, reparem, olha só, o primeiro verbo que apareceu aqui no meu texto foi o é. Tudo que está antes dele. Então, é a resposta da minha letra A. Uma das razões mais impressionantes. Aspas, porque vocês estão retirando do texto. E olha só, pessoal, uma das... Deixa eu só voltar aqui, ó. Exatamente
o que nós destacamos aqui, ó, antes de começarmos os exercícios. Um dos ou uma das dentro do sujeito. Então, ó, identificamos, deixa eu só colocar aqui, identificamos lá o primeiro verbo, que foi o é, e tudo que estava antes dele, então, é o nosso sujeito. Qual é o sujeito da forma verbal na primeira oração? Achei o é, peguei tudo que estava antes dele. Uma das razões mais impressionantes. Agora, por isso que eu falei, ó, presta bastante atenção na letra A, porque se você errar, você não vai conseguir responder as demais. Letra B. A estrutura desse sintagma, que sintagma? Esse aqui, ó, uma das razões mais impressionantes, que é o nosso sujeito. Ele se assemelha aos casos anteriores que você já viu? Explique sua resposta. Sim, apresenta o numeral, ó, o uma, seguido de uma especificação. Foi aquilo que eu disse para vocês. A expressão não está sozinha. Olha o que tem aqui acompanhando ela. Das razões mais impressionantes. Professor, eu preciso colocar essa parte do jeito que está aqui? Tem, porque ele pediu para explicar. Ó, a estrutura se assemelha aos casos anteriores. Quais casos anteriores? Das expressões que vocês já viram aí, que acompanham o sujeito. As expressões partitivas, as expressões numéricas, e agora nós vimos também um dos ou uma das, que são expressões também dentro do sujeito. Então, vamos lá. Sim, ela apresenta um numeral, que é o uma, essa parte aqui, ó, né? São várias razões, mas tem uma delas que é impressionante. Seguido de especificação. O que é especificação? O termo que vem aí junto a essa expressão, especificando aquilo que eu quero trazer dentro do contexto. Então, ó, seguido de especificação das questões mais impressionantes, também entre aspas. Então, reparem aí que vocês desmembraram esse sujeito aí, separando, né, a parte lá que é iniciada o nosso sujeito, que nós vimos lá que é um dos ou uma das, e o termo especificador das questões mais impressionantes. Por isso que ele se assemelha às expressões partitivas e expressões numéricas. Considerando essa semelhança, explique a concordância verbal. O nosso verbo lá no texto é esse aqui, ó, o é. Esse verbo, ele está no singular. Vamos voltar aqui, então. Com quem que esse verbo concordou, então? Com a palavra uma, que é o nosso numeral. Então, reparem aí que o verbo, ele concordou com uma, que nós já mostramos aqui na letra B, que é o numeral do sujeito. Também, entre aspas, pessoal, é muito importante que as respostas de vocês estejam completas. Estou indo um pouquinho mais devagar para dar tempo de vocês checarem tudo. É possível outra concordância nesse caso? Se sim, qual? Se nós acabamos de falar na letra B que essa estrutura se assemelha aos casos que nós estudamos anteriormente, ou seja, temos as expressões numéricas e partitivas seguidas de termos especificadores, foi exatamente o que nós colocamos aqui na letra B, eu teria possibilidade, então, de uma outra concordância verbal, porque aqui na letra C eu disse que o nosso verbo está concordando com uma. Mas eu separei na letra B uma como numeral, seguido de especificação, que é o restante que vocês colocaram na letra A, das razões mais impressionantes. Então, claro que o meu verbo poderia ter outra concordância, sim. Eu poderia concordá-lo com a parte especificadora, das questões mais impressionantes. Aí o meu verbo ficaria no plural. Ao invés de escrever é, eu colocaria são. Uma das razões mais impressionantes são, e aí eu continuaria o restante. Então, vamos lá. Na letra D, é possível sim, o verbo poderia concordar com a parte especificadora das questões mais impressionantes, ficando no plural, são. Professor, eu preciso colocar qual é a parte que especifica? Claro que precisa, para você justificar aqui, ó, o uso do seu verbo no plural.
Então, das questões mais impressionantes é esse termo, né? Está especificando, e aí ele me possibilita a concordância, então, também no plural. Na carta original, ele está lá concordando com uma, então é o que está sendo usado no texto. Mas se eu quisesse colocar o são também, continuaria correta a minha concordância, porque eu tenho o numeral, mas tem um termo especificador, então ele me possibilita as concordâncias aí, ou no singular, concordando com o numeral uma, ou no plural, concordando com das questões mais impressionantes. Ok, pessoal, até a letra D? Lembrem-se de ir sinalizando com certo todos os exercícios, hein? Que nós estamos aí fechando esse conteúdo. Quarta-feira nós vamos começar um conteúdo novo. Lá no nosso caderno de atividade já está ok. Agora a gente está finalizando esse assunto na apostila. Posso passar para o próximo, pessoal? Está ok? Até a letra D? Tudo bem, Pedro? Eu vou esperar um pouquinho. Quem já está ok até a letra D, sinaliza para mim no chat, por favor, pessoal, se está tudo certinho. Porque tudo que vocês fizerem agora em termos de avaliação são do terceiro trimestre as notas, tá? Todas as atividades. Pedro, quando você terminar, dá um ok para mim, por favor, no chat, para eu passar para o próximo exercício. Pedro Corrage, do sexto C, só sinaliza se está ok para você, para eu passar para a próxima página. Vitor, obrigada. Você já sinalizou ok. Ok, Pedro? Pode passar, então? Então, vamos lá, pessoal. O exercício 29, nós tínhamos uma outra carta do leitor aí, também falando sobre a cultura indígena. Nós tínhamos aí o verbo já destacado. Lá no primeiro exercício, nós não tínhamos o verbo. Vocês é que tiveram que buscá-lo dentro do contexto. Quando eu olho o são aqui, eu já estou vendo que o verbo está no plural. Só que a letra A não está perguntando nada sobre gramática, está perguntando sobre a carta do leitor. Então, nós estamos fazendo uma interpretação de texto. Com que objetivo esse texto foi escrito? Para parabenizar a equipe responsável por produzir a revista. Tanto que ele termina aqui, ó, parabéns por nos trazer essas informações. Professor, eu escrevi de uma outra forma, mas a ideia é a mesma que está aí no contexto, que você colocou no gabarito. Não tem problema. Tá? Então, essa carta aqui, o objetivo dela foi parabenizar, né, a equipe que produziu essa reportagem. Ok? Tanto que ele começa, ó, quero cumprimentar a equipe. Então, ele já está trazendo ali, ó, algo positivo, algo bom, valorizando, então, né, todo o esforço, né, dessa galera aí, que produziu, né, os artigos com essa edição especial do Xingu. Lembrando que Xingu está voltado ao quê? A índios, cultura indígena. Aí na letra B, o leitor da carta se refere a uma edição especial, tanto que aparece aqui, ó, edição especial do Xingu. O que isso significa? A edição trata de um único tema, nesse caso o Xingu. Edição especial do Xingu. Isso quer dizer, pessoal, que não havia nada de outros assuntos dentro dessa edição. Tudo estava relacionado à cultura indígena, especificamente o Xingu. Ok? Letra C. Qual é, segundo o texto, a principal qualidade da edição? Todas as informações, os detalhes dos momentos vividos, ó, todas as informações, os detalhes dos momentos vividos e as conclusões de cada texto são de uma profundidade que mesmo quem não esteve em contato com esse mundo sente como se estivesse lá. Nossa, professora, eu tenho que colocar tudo isso? Sim, tudo isso. Então, é a parte aqui, ó, ele está até justificando por que ele está cumprimentando e lá no final ele dando os parabéns. Pode, Arthur, mas pelo menos essa parte aqui, ó, inicial, você pode fazer o seguinte, pega a parte inicial, coloca as reticências no meio e pega essa última partezinha aqui, ó, coloca no final e fecha as aspas, para você saber aí onde começa e onde termina. Ouviu, pessoal? O Arthur me fez uma pergunta se poderia colocar reticências. Como é uma resposta longa, o que nós vamos fazer aqui, então? Quem errou? Pega a primeira parte aqui, ó, abre aspas, todas as informações,
coloca vírgula, claro, as reticências, e vai lá no finalzinho, ó, como se estivesse lá, ponto e fecham aspas, porque aí vocês sabem onde está o início e o fim da sua resposta. Porque é todo esse pedaço aí que vocês precisam colocar na letra C. Claro, pessoal, se for um exercício avaliativo, vocês têm que responder completamente, tá? Que é só para adiantar aqui para ganharmos tempo. Ok? Então, pessoal, letra C. Pega a parte inicial aqui, abram aspas, coloca vírgula, reticências e vai para o finalzinho aqui, ó, como se estivesse lá, ponto e fecham aspas. Aí pega essa parte do meio aí que vocês já sabem que é toda essa partezinha do texto que é a resposta da letra C. Ok? Posso para o próximo? Sinalizem aí para mim se está tudo certinho. Sempre dando certo a caneta, hein, pessoal? Não esqueçam disso. Bem, se ninguém falou nada, eu suponho que seja tudo ok. Vamos lá. Aí, nesse exercício, depois da parte de interpretação, vinha da gramática, que vocês tinham que, então, identificar para mim qual é o sujeito. Mesmo raciocínio do exercício anterior. Se ele já sinalizou aqui, ó, quem era o verbo, tudo que estava antes dele era a resposta da letra C. Ó, desculpa, da letra D. Todas as informações, os detalhes dos momentos vividos e as conclusões de cada texto. Então, nós temos aqui, ó, exatamente tudo o que estava antes do verbo destacar. Lembrando que nós vamos colocar as aspas, porque nós estamos retirando do texto. Letra E. Indique os núcleos ou o núcleo do sujeito indicado no item anterior. O que nós vamos fazer aqui? Se eu estou falando de sujeito composto, o enunciado do exercício trouxe isso, é obviamente que eu vou ter que ter mais de um núcleo, senão ele não é um sujeito composto, ele é um sujeito simples. Quais são as partes importantes aqui que eu não posso retirar? Informações, detalhes e conclusões. Reparem ó, que cada um foi separado um do outro por vírgula. Coloquem as aspas também, porque vocês estão retirando daqui. Então, informações, detalhes e conclusões são as partes aí principais desse sujeito que você respondeu na letra D. Obviamente, se o enunciado do exercício... Professora, que enunciado é esse que você está falando? Esse aqui, ó, sujeito composto. Então, não tinha como eu colocar na letra F outra resposta a não ser sujeito composto, e ele pediu para justificar. Sujeito composto, pois ele apresenta 3 núcleos. Porque, no mínimo, para ser composto, eu tenho que ter 2, senão ele não é composto. Então, nós temos 3 núcleos aí. Na letra G, pergunta super fácil também. Esse sujeito está antes ou depois do verbo? Claro que ele está antes. Olha aqui a posição do verbo, ó. Eu peguei o que estava antes dele. Então, todas as informações, os detalhes, os momentos vividos e as conclusões de cada texto é o que está antes do verbo destacar. Tudo isso aqui é o meu sujeito. É um sujeito grande, porém, núcleo, que é o principal, eu tenho 3. Informações, detalhes e conclusões. Se o enunciado lá no contexto estava falando em sujeito composto, é claro que na letra F só poderia ser composto, e a justificativa porque ele apresenta 3 núcleos, que é exatamente o que eu coloquei na letra E. Como o são já estava em negrito no texto, e essa parte foi retirada antes, a letra G também não teria outra resposta. Por isso que eu falei para vocês que da letra E até a G dependeria do que vocês colocassem na letra D. Sinalizem para mim se essa parte já está ok para eu ir para o próximo, senão não vai dar tempo. Certinho aqui, pessoal? Então, vamos lá. No exercício número 30, qual é o sujeito da última oração do fragmento? Indique seu ou seus núcleos. Então, nós temos aqui, ó, prestem atenção, a mesma coisa que vocês tinham que ter raciocinado, acharem o verbo. Caracterizam é o verbo. Então, tudo que está antes dele é o sujeito. De hesitações até a palavra... Aqui, ó, pessoal, até aqui, ó, fluxo normal.
e perturbação no padrão de tempo na fala. Então, tudo isso daqui, ó, o nosso verbo está aqui. Ele pediu, além de vocês acharem o sujeito para mim, por isso que é importante reconhecer o verbo, qual é, né, ou quais são os núcleos. A gente está trabalhando o tempo todo com sujeito composto. O núcleo aqui são hesitações, interrupções e perturbação. São as 3 principais palavras aí que fazem parte do meu sujeito composto. Então, vamos de hesitações até fala. Tudo isso daqui está antes do verbo, então é o meu sujeito. Professora, como tem muita coisa para escrever, a gente pode usar o sistema de reticências? Pode. Coloca lá, abram aspas, hesitações, reticências e coloca fala e coloca as reticências, fala e fecham aspas. Agora, os núcleos têm que ser bem identificados. Hesitações, interrupções e perturbação. Seguindo o mesmo esquema do exercício anterior, ó, colocando as aspas em cada núcleo e separando por vírgulas. Ok, pessoal? Letra A. Vamos sinalizando aí para mim. Na próxima aula nós vamos começar um conteúdo novo, então tem que ficar bem corrigido, tudo certinho, todo esse conceito aí de concordância verbal. Na letra B, o sujeito apontado no item anterior é simples ou composto, obviamente composto, se eu tenho 3 núcleos. E aí na letra C, ele pediu que vocês reescrevessem a oração posicionando o sujeito após o verbo. Então, olha o que ele fez aqui, ó. Caracterizam também o problema. Deixa eu só voltar aqui, ó. Caracterizam o problema é o final da minha oração, que é exatamente a parte do predicado. Então, eu tenho que pegar tudo isso aqui que está antes do verbo e trazê-lo para depois dessa estrutura. Então, ó, caracterizam também o problema. Ó, reparem que esse também vai mudar de posição, tá? Ele estava antes do caracterizam, então ele vai vir para cá. Caracterizam também o problema. Deixa eu só colocar aqui. Caracterizam também o problema. Então, ó, nós pegamos a parte finalzinha, vocês se deslocaram também para cá. Hesitações até a palavra fala. Pessoal, essa resposta aqui tem que ser completa, tá? Não adianta colocar reticências agora, não. Então, ó, caracterizam também o problema. Então, eu peguei a parte final. Reparem que o também veio para essa posição aqui para dar uma estrutura, né, correta na escrita da resposta aqui. Mas você não pode colocar caracterizamos não, Arthur. Você não pode mudar o verbo. Ele tem que continuar do mesmo jeito, tá bom? Tem que continuar desse jeito que está aqui, ó, caracteriza. Você não pode mudar a conjugação. E aí, quando você coloca caracterizamos, você está colocando esse verbo concordando com a primeira pessoa do plural, que é o nós. Ok? Então, caracterizam também aqui, ele está na terceira pessoa do plural. Então, caracterizam também o problema, hesitações ou interrupções no fluxo normal e perturbação para o tempo na fala. Ok? Certo, pessoal? Então, sinalizem se está tudo ok. Deem um certinho aqui. Essa resposta aqui eu preciso que ela seja completa, tá bom? Então, pessoal, nós finalizamos essa parte aqui de concordância verbal com sujeito composto. Além dos núcleos, nós temos as expressões aí que podem aparecer também compondo o sujeito composto.